Querido irmão, querida irmã, a partir de agora você acompanha a reflexão do Evangelho deste domingo. Reze com fé e compartilhe com amor, paz e bem. Estimados, paz e bem. Sejam muito bem-vindos à central de podcast dos Freis Capuchinhos do Brasil, Reflexão do Evangelho. Eu sou o Frei Vilso e falo diretamente do Convento Santa Clara, em Londrina, Paraná. Estimados, iremos celebrar neste quarto domingo do mês de maio, em nossas comunidades de fé, o sexto domingo da Páscoa. As leituras propostas para a nossa liturgia são: primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 1 ao 2, versículos 22 ao 29. O salmo conforme a versão grega, o Salmo 66, na versão hebraica, o Salmo 67. A segunda leitura, Apocalipse de São João, capítulo 21, versículos de 10 ao 14, 22 ao 23. O Evangelho, segundo João, capítulo 14, versículo 23 ao 29. Com o coração aberto, eu te convido a ouvir a narrativa do Evangelho, que diz: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Estimados, o texto do Evangelho que a liturgia oferece como alimento para a nossa vida de fé faz parte do bloco que os biblistas chamam de discurso de despedida de Jesus. Esse discurso começou no capítulo 13 e estende-se até o capítulo 17, onde encontramos a chamada oração sacerdotal de Jesus. Nesse bloco, percebemos a sensibilidade do autor em apresentar para a comunidade nascente e para nós hoje elementos de profunda teologia, mas principalmente elementos que possam fortalecer a fé dos discípulos diante da paixão e morte de Jesus, a fim de que creiam na ressurreição, pois ao crer na ressurreição, conseguirão enfrentar as perseguições e superar o sentimento de perda do seu mestre. Veja, a comunidade precisa entender que ela não está só, que a ida ao Pai não os deixou sós. Ele não os abandonou. Eles não ficaram jogados à própria sorte, que o testemunho deles está sendo fortalecido pela presença de um defensor, de um advogado, conforme o termo grego, parakletos. Pois assim como Jesus foi julgado e condenado injustamente, os discípulos estavam sendo e precisavam ter esta certeza de que tudo aquilo que estavam enfrentando ou iriam enfrentar, não enfrentariam sozinhos. Assim, nesse trecho, precisamos destacar 3 elementos que estão intimamente interligados. Veja, primeiramente o verbo amar, agapau, que é empregado no início do texto
e no final, no versículo 23 seguintes e no versículo 28. No segundo momento, nós temos o envio do Espírito Santo, que tem um nome, como dito, o Paráclitos, o defensor. Aqui, ele tem funções bem específicas. E, por fim, o elemento da paz. São esses três elementos que precisamos destacar no texto do Evangelho da nossa liturgia. Observamos que o autor começa e termina falando do amor. Amor que não é um sentimento, mas uma decisão. Tanto no início como no final, ele fala deste amor, colocando a condicional se. Se alguém me ama, se me amasseis. O autor emprega primeiramente o verbo amar, agapau, no subjuntivo. Sabemos que essa flexão verbal expressa ações consideradas incertas, hipotéticas, desejosas ou prováveis. A conjugação do verbo vem acompanhada da condicional se, indicando e reforçando a força do verbo. O autor está recordando aos discípulos e a nós que o amor que Jesus propõe e espera receber dos discípulos deriva do seu amor pelo Pai e vice-versa. Esse ato de união é realizado pelo Espírito Santo, vínculo de amor entre o Filho e o Pai, entre o Pai e o Filho. A proposta é: se amamos a Jesus, isso terá consequências. E estas consequências estão projetadas para o futuro, bem delineadas com verbos no futuro. O discípulo guardará, o Pai o amará, viremos e faremos nele morada. Portanto, confirma uma realização. Veja que as consequências do amor acontecem em um sentido positivo. E quem não ama não tem como guardar a sua palavra, pois uma coisa depende da outra. Se eu digo que amo a Jesus, mas não pratico aquilo que ele ensinou, estou em contradição. Tal realidade nós encontramos na primeira carta de João, quando ele diz: se eu digo que amo a Deus que não vejo, mas não amo o irmão que vejo, eu sou um mentiroso? E no versículo 28, o verbo amar está no imperfeito. Expressa ações ou estados que ocorrem no passado, mas sem indicar um momento específico de sua conclusão. O verbo também está acompanhado da condicional se. Deste modo, o autor está insistindo: se vocês tivessem me amado, hoje estariam alegres, porque teriam compreendido quem de fato era Jesus, aquele que saiu do Pai e para o Pai volta, e que esta ida para o Pai redundaria em benefício para eles mesmos. Em outras palavras, o autor está dizendo que eles ainda não amam a Jesus como deveriam amar. Parece difícil a compreensão do uso deste verbo, mas precisamos recordar que o autor está escrevendo para a comunidade pós-pascal, a qual está vivendo uma profunda crise acompanhada de perseguição. Portanto, o autor enfaticamente está dizendo que ela precisa tomar a decisão de amar a Jesus. O amor é uma decisão e não um sentimento. Então, tanto no subjuntivo ou no imperfeito, esse amor tem consequências. Basta lembrarmos que a consequência do amor de Jesus por nós foi a entrega de sua vida. Na sequência, então, temos a fala do Espírito, o defensor. Assim como Jesus foi enviado pelo Pai, o Espírito também o é, mas será enviado em seu nome, confirmando a íntima relação que há entre o Filho e o Pai, como descrito no versículo 23, com o pronome no plural, nós.
nós faremos morada. Fazer morada expressa a íntima comunhão que há entre as pessoas divinas e o discípulo, como consequência desse amor. Como dito, o Paráclito tem funções específicas nesse trecho, que é ensinar e recordar. Por que ensinar e recordar? Porque são dimensões que refletem o momento atual, mas também refletem o passado e o futuro. Ensinar para que possam aprender com os acontecimentos atuais e ter condições de enfrentar os que virão. Quem ensina, ensina no hoje, mas em vista também do amanhã. E recordar é trazer na memória os momentos que conviveram com Jesus. Portanto, que Jesus já os havia alertados das consequências de ser seu discípulo. E, por fim, o elemento da paz, eirene. Mas como Jesus, sendo judeu, proferiu o shalom. A paz que Jesus transmite não é como o mundo a dá. Ou seja, não é a paz romana que silencia, que subjuga, que faz ter medo. Portanto, a paz daquele contexto. Mas a paz que encoraja, aquela paz que ele transmitiu na tarde do primeiro dia da semana, quando ressuscitado. Essa paz faz com que eles, mesmo sendo perseguidos, possam proclamar em alto e bom tom que Jesus é o Messias, que ele e o Pai são um, que o Pai o ressuscitou, que ele venceu quando os judeus achavam que eles tinham vencidos ao matá-lo. Então, munidos dessa paz, nada vai intimidá-los. Não ficarão perturbados, mas terão a plena certeza de que não foram abandonados, não estão agindo sozinhos na história. Assim, o Evangelho ensina-nos que, diante das dificuldades da vida, que diante da perseguição por causa da nossa fé, podemos não ser mortos, mas se vivermos a nossa fé com toda a sua exigência, com certeza seremos perseguidos, ridicularizados. Assim precisamos ter a plena certeza de que não estamos sós. Ele conduz a nossa história por meio do Espírito, que no Evangelho de João tem um nome, Paráclito. Esse é o nosso defensor aqui na terra, porque diante do Pai nós temos um outro defensor, que é o próprio Jesus, como nos afirma a carta de 1 João. Ensina-nos também que amar Jesus significa agir como ele agiu, vivendo a justiça, praticando o bem, respeitando e valorizando o próximo, praticando a caridade para com os mais frágeis e os excluídos. Os pobres precisam estar no nosso horizonte, ou seja, sendo pessoas que, por meio de suas atitudes, transformam a sociedade. Que a liturgia deste final de semana ajude-nos a viver a nossa fé. A todos, paz e bem. Você acabou de ouvir mais um programa da Capcast, Central de Podcasts dos Capuchinhos do Brasil. Paz e bem.